Só Acho que a Ale travou. Você está ouvindo, Ale Peixoto? Eu acho que travou, casa pelos Ale. RHs. Ale, Eu venho da começa, carreira de Ale, recursos humanos, por isso. Ale, começa de novo, que Oi? você travou. Ah, estão me vendo bem agora? Agora sim. Então tá bom. Bom, então eu vou começar de novo. Eu trabalho com a 242, sou coach da Engage and Grow, venho de uma carreira de recursos humanos, e por isso que a ideia é fazer esse bate-bola. Hoje eu estou do outro lado da mesa, a Ale continua na área de recursos humanos e a ideia é a gente trocar como que a gente trabalha de forma complementar, provedores externos e recursos humanos, e qual a importância disso para o engajamento da empresa como um todo. Vocês estão me vendo? Vendo sim, está cortando um pouco a tua fala, Lê. Ale Peixoto, ela travou. Acho que travou. Será que continuo eu, Mônica? Ó, ela voltou, mas continua você, Ale Peixoto. Acho que Então vamos lá. A tela estabilizar Vamos lá. lá. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Se não tem problema de telecomunicações, de Wi-Fi, nada, não é ao vivo, tá certo? É isso aí. Bom, pessoal, primeiro, obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês, conversando aí sobre essa paixão que é RH, né? E que tem tido um aprendizado aí de anos em 5 meses, né? Com tudo que a gente teve aí que se reformular em função desse período. Eu vim de consultoria por muito tempo, fiz o inverso da Alê, né? A gente, inclusive, já trabalhou juntas no passado, e fui consultoria há muito tempo, fui headhunter há muito tempo, e aí sou de Curitiba, né? Mas estou em São Paulo já há 15 anos, e em São Paulo, sim, eu vim para o outro lado da mesa, né? Então, para a parte de empresa mesmo, passei por grandes empresas do segmento de telecomunicações, e nos últimos aí 10 anos eu venho trabalhando com TI. E TI é uma coisa que, assim, as mudanças acontecem, a gente respira mudança praticamente todo dia, né? Hoje eu estou numa empresa indiana, né, a Wipro. A Wipro, ela tem um objetivo de crescimento muito forte aqui no Brasil, e para isso a gente precisa ter um RH e toda uma estrutura, né, e de apoio ao negócio muito pesada. Então, eu venho trocando figurinhas aí com a Lei, com a Mônica, e o objetivo realmente é a gente bater essa bola aí com vocês, tentar passar um pouquinho da nossa experiência, né, do dia a dia, o que tem dado resultado, o que talvez nem tanto, mas que sem dúvida está fazendo a gente sair lá do outro lado, né? Ale, você quer começar a direcionar o nosso papo? Vamos, queria só ver se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Eu mudei a rede daqui, espero que agora fique melhor. Agora está perfeito, Lê. Tá Que bom. ótimo, querida, manda ver. Tá bom. Bom, primeira coisa é que a gente, nessas conversas, a gente falou muito de como que começa o trabalho de engajamento dentro de casa, né, Ale? E a gente, na Engage and Grow, trabalha com 12 chaves de engajamento, de compromisso, né? A gente começa, e aí quando você fala de engajamento, a maioria das pessoas pensam e remetem logo às ações de engajamento, que é a parte de confraternização, que é a parte das pessoas estarem juntas, de já estarem conectadas. E a gente tem todo um trabalho de semear esse campo antes de chegar nessas ações, né? Então, a gente vai desde ali de criar as conexões significativas para as pessoas, para chegar naquela questão do engajamento genuíno. E aí, queria ouvir um pouquinho você, Ale, de como é que você, dentro da sua experiência, como é que você viu isso acontecer de fato, né? E também as coisas que você aprendeu ao longo do caminho, porque a gente vai aprendendo fazendo meleca, fazendo o que às vezes dá certo, às vezes dá menos certo, né? Então, Exatamente. quais foram os aprendizados que você teve aí ao longo?
Muito legal. Você falou a palavra-chave, né, Lê? Engajamento é conexão, né? E essa conexão, ela começa, sem dúvida, principalmente em empresas de serviço, mas de produto também, na área de recrutamento, né? Então, o recrutamento é a porta de entrada de todo o processo, de toda a atração que a gente faz, de todo o encantamento que o profissional tem pela companhia. E esse processo nem sempre é rápido, às vezes ele demora um pouco mais, tem várias etapas, tudo mais, e ele fecha a parte da admissão, mas ele só se consolida no dia a dia com a gestão, né? Então, existem alguns pontos fundamentais, e aí a gente traz esse foco todo para a liderança, para a gestão, e principalmente em momentos como agora, a importância que é você estar preparado, né, ter aí uma inteligência emocional bastante forte preparada para fazer essa gestão. E o engajamento, ele é uma coisa essencial, sem dúvida, e ele é um pouco mais fácil quando você tem já as pessoas do teu time, conhece as pessoas, vê as pessoas pessoalmente, recebe um novo colaborador na empresa pessoalmente, né? E nos últimos tempos, o nosso desafio é como engajar também as pessoas se elas nem viveram, né, nem respiraram a cultura da empresa ainda, porque elas entraram já direto em home office, né, quando a gente fala desse último momento que a gente está enfrentando. Mas a questão do engajamento em si, o ponto mais importante, né, quando a gente fala da liderança, é a empatia, né? Então, para você poder conquistar aquele profissional e depois vir com todo esse processo, com apoio externo, eventualmente se necessário, e revisar se as ações estão certas e fazer as ações gostosas, como você falou, que é a parte boa do processo de confraternização e tudo mais. Primeira coisa de um bom líder, ele tem empatia com o time, né? E as pessoas, por mais que não te conheçam pessoalmente ou conheçam há muito tempo, elas percebem quando aquilo vem de dentro, é genuíno realmente ou não, né? Então, é necessário entender o momento de cada um, o momento de carreira, o momento de vida, a dinâmica familiar, os interesses e expectativas de carreira, porque cada um é único, né? Então, por mais que a gente busque perfis meio que semelhantes, né, para trabalhar num time, a mesma forma de atuação, a mesma garra, o mesmo sangue no olho, as pessoas são diferentes, né? Então, para você engajar um time dessa forma, precisa ter essa questão da empatia. Um outro ponto muito fundamental também, a meu ver, é a transparência, né? Então, é você, à medida do possível, obviamente que nem todas as informações você pode o tempo inteiro estar compartilhando com o time, mas você preparar toda aquela informação possível de ser passada para o seu time da forma mais transparente possível, para não chegar lá na frente e eventualmente ter alguma notícia que não é tão positiva ou surgirem rádio peão, né, que a gente sabe que funciona muito bem, e aí as notícias vão sendo propagadas e o profissional ele se sente totalmente excluído quando isso não veio da sua própria liderança, né? Então, como assim eu estou sabendo isso por outras bocas e não estou sabendo isso pelo meu líder direto, né? Então, esse é um ponto também para mim, a questão da empatia e a transparência, elas andam muito juntas, né? Sempre é importante a questão também do reconhecimento, sabe? Aquele elogio sincero de que você está fazendo um bom trabalho, de que realmente você pode, que você é capaz, aquela motivação. E aí, quando a gente fala desses pontos, né, as pessoas podem pensar assim, caramba, mas é fácil ser líder, é só exercer tudo isso. Muito pelo contrário, né? A liderança é um papel muito difícil, é um papel, por vezes, solitário, porque você gosta e você quer ter um relacionamento com o time, mas existem limites. Mas, principalmente, ser líder é uma escolha, né? E até brinco que nesse momento aí de pandemia, a gente vai estar efetivamente separando, né, quem é líder, quem é chefe, quem é gestor, né? E a liderança, ela realmente tem que vir. Ela pode ser desenvolvida, sem dúvida, né? Existem N maneiras de você desenvolver, mas você precisa gostar de liderar pessoas. Então, por vezes, as tuas fragilidades, né, os teus medos, os teus anseios, as tuas expectativas, elas ficam um pouquinho de lado, porque você precisa cuidar das pessoas que você escolheu liderar, né? E aí, mais uma vez, como cada um é único, não é um trabalho fácil.
E junto com tudo isso, né, a gente tem aquele dia a dia de 1.500 reuniões, 1.500 calls. Então, a que horas você faz isso, né? Eu vou dizer que às vezes me pego ligando para o time em horários inadequados, porque eu tô tão na vibe, eu tô tão pilhada com as coisas que eu não me toco que já passou o horário de trabalho, né? Então, essa questão desse engajamento todo é muito legal. Você é engajada, Alê. Você é completamente engajada, entendeu? E aí vem o essencial, né? Você gostar do que faz, né? De você estar numa área e principalmente, mais uma vez, liderança é gostar de gente. E aí não importa se você é RH, se você é delivery, se você é comercial, né, gente? Tem que gostar de liderar as pessoas, de ouvir, né? De entender. É completamente, parece que ela é um clichê, mas ela é completamente de verdadeira. Você falou antes, é preciso gostar de liderar a gente, e aí agora você falou, é preciso gostar de gente. Eu acho até que você tem que juntar essas duas frases, elas precisam andar de mãos muito dadas, porque não adianta você gostar de liderar gente se você não gosta de gente antes de liderar, né? E uma das coisas que a gente faz muito nos programas da Engaging Grow, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de times, quando a gente trabalha o engajamento e depois você passa desse nível de engajamento para um autodesenvolvimento, é você compartilhar, inclusive, essas ações de liderança e você criar essas conexões, porque você passa a gostar da gente que está ali do lado, né? Porque gostar de gente é muito genérico, você precisa gostar da gente que está ali daquele... Exatamente. Exatamente ao lado, né? E eu ouvi o Cortella outro dia dizendo que, assim, a gente precisa amar o próximo, mas quando ele está muito próximo é muito difícil, né? E então, quando a gente faz isso, a gente vai exercendo a conexão entre as pessoas e quando você cria essa conexão, fica mais, eu não vou dizer mais fácil, mas fica mais compreensível aquele ser que está ali do lado. Então, você entende a intenção, você entende, até o e-mail ganha tom, né? A gente fala tanto de e-mail que é impessoal, a interpretação é de quem lê, mas quando você deixa de ser só um e-mail, né? E você, ou uma voz no mundo, e você começa a ganhar características, motivações, dificuldades, porque cada um vai lidando e vai mostrando ao longo do tempo a história, né, os dilemas que vive, o que acontece além do trabalho, né? E aí essas conexões elas vão ficando genuínas e aí você passa a gostar de gente, né? Então, e aí me conta um pouquinho como é que você, no processo de admissão, que já é um processo que, como você mesmo trouxe nas... A lei cortou de novo. Pode existir uma ruptura, então como é que você... Ale, começa de novo a pergunta, porque bem no início da pergunta cortou você. Bem no começo da pergunta, só para me ajudar mesmo, né? Então vamos lá. Como é que você faz para criar essa conexão quando você está entrando na empresa e se você não tomar todos os cuidados, pode haver uma ruptura depois da admissão para a vida dele, que a gente espera sempre que seja perene dentro da empresa, ou mais produtivo, né? E até como é que você lida, porque hoje em dia a gente tem visto 3 tipos de profissionais. Aquele que entra e a gente sabe que vai querer estar com a... que vai ter um tempo médio, né? E aquele que a gente sabe que ele vem, ele vai ter um alto desempenho, mas essa vida é muito curta e pode estar tudo bem. Como é que você engaja esses 3? Ou se existe a consciência na contratação dessa característica? Como é que é para vocês? Você sabe, nossa, é muito legal isso que você está falando, né? Como é que a gente faz tudo isso, lidando com toda a expectativa das pessoas, do nosso time, né? Então, eu tenho pessoas dentro do time de Talent Acquisition, que a gente chama, né, de recrutamento, das mais diferentes idades. Então, eu tenho pessoas muito novas, né? Pessoas mais novas que a minha filha, inclusive, pessoas mais velhas do que eu. Então, você precisa, e uma vez eu vi uma frase muito certa em relação a isso,
você não precisa tratar bem o seu cliente, você tem que tratar bem o seu time, para que o seu time trate bem o cliente, né? Então, um time feliz, um time engajado, um time motivado, sem dúvida ele vai fazer um excelente processo. E o que a gente conseguiu nesse time da Wipro é exatamente isso. Está todo mundo com o mesmo foco, né? E o nosso cliente é um cliente muito sensível. É um cliente que no mundo de TI, que é o candidato, ele é abordado por várias empresas ao mesmo tempo. Já se foi aquele momento em que a gente dizia, eu sou a Wipro, uma empresa de 180 mil pessoas, venha trabalhar comigo. Ele tem N outras opções para escolha, né? Então, como que você se torna diferente nesse processo para ele dizer assim, é essa empresa que eu quero? Então, isso tudo começa pelo time, né? Então, o nosso time, ele está muito engajado. E como é que a gente engaja um time? É estando junto, né? O meu foco sempre foi o resultado, e nunca se a pessoa faz aquilo em 6, em 8 horas, ou está cumprindo aquele horário fixo de trabalho, né? Isso também é uma coisa lá do passado. Então, é resultado. E qual é o resultado? É ver o nosso cliente, que é o candidato, feliz. Então, a gente faz desde o approach inicial, com o candidato, até todo o processo que ele passa com a gente. A gente tem uma pessoa-chave hoje dentro do time que cuida muito da questão de comunicação com o candidato. Então, independente de você ter uma comunicação interna ou externa com o marketing propriamente, é importante você ter, e quando a gente fala hoje até de employer branding, o quanto isso começa por recrutamento, né? Então, a gente faz todo esse engajamento com o candidato, primeiramente na abordagem inicial, que é aquele pré-convite, né? Se ele tem interesse ou se ele não tem interesse. E aí, nesse momento de pandemia, a gente teve algumas vagas que congelaram, enfim, então o processo diminuiu um pouquinho. E aí foi o momento da gente construir uma série de pools de talento. E aí um pool de talento, se ele não é bem colocado no mercado, a gente vai, todo o trabalho vai por água abaixo, né? Porque você faz o contato com o profissional e se você não aquece, se você não mantém aquele relacionamento, se você não posiciona o que está acontecendo, ele vai para outra empresa que faz isso, ou que não faz, ele vai por dinheiro. Existem outras N questões que um profissional avalia uma oportunidade. Então, todo esse cuidado, esse treinamento, estar junto com o time, contar qual é o caminho que a empresa está seguindo, bater muito forte nos nossos valores para que a gente transpareça isso para o candidato. Para ele dizer assim, opa, peraí que eu quero ouvir, essa oportunidade parece interessante. Então, desde o primeiro momento que ele mantém esse relacionamento conosco, a gente faz uma comunicação formal com ele, através do WhatsApp ou através do e-mail, porque a gente sempre também vê no LinkedIn as reclamações da falta de respeito do pessoal de recrutamento, né, de talent acquisition, eventualmente gestores, mas principalmente do RH, em processos seletivos, né, que chamam para uma vaga, não dão retorno, que você participa de uma entrevista e ninguém fala absolutamente nada, aí você fica sabendo que a vaga fechou. Então, desde esse cuidado inicial, a gente faz com que tudo seja único. Então, se ele participou de uma pré-triagem conosco para um pool de talentos, ele recebe uma comunicação de tempos em tempos, dizendo que ele está no nosso pool, ele foi muito bem avaliado e que ele continua no processo. Assim que tiver uma oportunidade, a gente volta o contato com ele. E quando efetivamente ele está no processo conosco, cada passo que ele passa dentro do processo, depois das entrevistas, da qualificação, ele vai recebendo os e-mails formais de feedback. E esse feedback, o que eu acho mais importante, ele é principalmente dado àquele profissional que não foi aprovado. Porque o que foi aprovado, ele está super feliz, a condição dele vai ser muito melhor, ele vai ganhar mais, enfim. Então, ele vai ser admitido. E a gente continua com o mesmo cuidado, claro. Mas aquele que não foi, qual foi a experiência dele? Como é que ele vai falar da minha empresa para fora, né? Qual foi a ideia que ele teve de Wipro, né? E isso tudo contribui para toda a questão de marca que a gente trabalha. Então, o nosso candidato hoje, que não é aprovado no processo, ele recebe um feedback formal, porque ele não foi aprovado, e ele é convidado a participar de uma pesquisa de satisfação
de como foi o processo para ele em relação ao time de recrutamento e seleção. Se ele foi bem atendido, se a pessoa passou as informações adequadas para ele a respeito da oportunidade, se ele recebeu um feedback propriamente das entrevistas e até se ele recebeu um feedback do gestor, né? E como é que foi esse processo todo. E aí, quando a gente fala disso, é sempre um trabalho conjunto, né? Então, essa é a parte de TA, e a gente, como é muito, muito gente, muito people, é muito fácil. Então, eu preciso também engajar a liderança para que esse processo saia redondo, né, Lê? Legal. Quer dizer, você trabalhou toda a jornada do candidato, né, até ele ter uma boa experiência, ainda que a notícia não seja a que ele provavelmente queria, né? Ou seja, não é a Exato. notícia de informação. Excelente. E aí, olhando, você e ficou muito legal a forma como vocês trabalham aí a jornada do candidato e tudo mais. E aí queria que a gente olhasse um pouquinho para você enquanto RH e líder de um time que vai prover para toda essa massa de candidato, e que a gente está falando de milhões de pessoas hoje no Brasil. Como é que você pratica isso olhando para dentro? Então, eu vi outro dia você postando um happy hour, né? Eu venho de uma época, inclusive, onde esses eventos corporativos, eles eram meio que obrigação, você tinha que ir para marcar a presença. Então, eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, que foi ontem, mas eu ouvi assim, o meu pai, amigos dos meus avós, eu venho de uma empresa de uma família com empresa familiar, e aí eu escutava muito a questão, tem que ir para o evento da empresa, eu vou lá, ainda tinha aquele famoso ir, sorrir e sumir. Então a gente já ouviu muitas coisas, né? E que a gente sabe que isso é sinal de desengajamento puro, quer dizer, a pessoa está lá por uma obrigação para cumprir um selinho de participação. E já tive experiências magníficas onde o pessoal batia o ponto e continuava jogando sinuca, e continuava jogando videogame, e saía dali para o bar todos os dias. Inclusive tinha um WhatsApp rolando, olha, já são 5h30, vem que eu tô no bar, cadê você? Né? E que é uma outra realidade. Como é que você hoje cria esse engajamento para o seu time estar lá nessa questão de participar e de que tá bom, né? Que é o que a gente vê acontecendo, e a gente já trabalhou junto, então eu sei que você faz muito isso com o seu time, né, de brincar e de proporcionar isso. Mas conta um pouquinho para quem não te conhece, e queria perguntar para quem está assistindo a gente como é que é a experiência de vocês. Então mandem comentários, perguntas, acho que é legal saber como é que é para cada um. Legal. A gente precisa estar junto, né? E num momento como esse que a gente passa mais junto ainda. E aí, o que é estar junto, né? Primeiramente é praticar o feedback constante, e a gente tem uma coisa muito legal aqui na Wipro, que a cada 3 meses, né, a cada quarter que fecha, como a gente chama, a gente precisa fazer o feedback com o time. Então, a gente sabe que de 3 em 3 meses, oficialmente, você tem que conversar, você tem que parar, você tem que ouvir para aquela pessoa única. Porque nessa dinâmica toda, você acaba fazendo muitas reuniões com o time, o que é muito legal, mas você deixa de escutar um pouquinho aquele 1 a 1. Então, tá junto, acompanhar, falar com o pessoal frequentemente, o que está acontecendo, o que você está sentindo, esse processo está fácil, não está, você quer mudar, a questão dos feedbacks, mas essa questão da hora boa do negócio, né, que é fazer esse engajamento através de eventos, alguma coisa assim, é uma coisa que traz muito junto, né? Mas, mais uma vez, desde que seja aquela vontade gostosa, né? Então, chegou um momento antes, né? Total, né, Lê? E aí chegou um momento da pandemia, a gente é latino, a gente gosta, né, de pessoas, de pegar, de estar junto, e eu adoro, adoro. Eu tenho uma pessoa do meu time que já estava em outra empresa comigo, e ela fala assim, que saudades do seu abraço, né? Porque é gostoso, né, a gente abraçar e estar junto. E aí eu senti vontade de escrever para o time. Então, eu fiz uma cartinha escrita à mão, com figurinha, com coisinhas e tal, e para cada um eu mandei uma mensagem diferente. E eu mandei pelo correio, sem avisar ninguém.
foi muito legal, no momento que a primeira pessoa recebeu, né? Ela falou assim, gente, não esperava um negócio desse, como assim, uma carta escrita à mão? E ver o engajamento do pessoal no nosso WhatsApp, do grupo, dizendo assim, nossa, quando será que vai chegar a minha? Qual será que é a mensagem que vem na minha, né? Então, isso vai gerando uma expectativa muito gostosa, né? De estar junto, né? Da gente estar compartilhando. A gente já fez happy hour, a fantasia, né? E aí a fantasia era assim, o que você tem em casa. E aí, num primeiro momento, é muito interessante, né? O ser humano, ele é muito, quando é algo novo, sempre tem aquela, opa, será que eu vou, será que eu não vou? Então, muita gente falou, ai, caramba, olha a invenção da Lê, fazer happy hour era fantasia, não tenho nada em casa. Pois bem, surgiram pessoas com máscara de piscina, né, e fazendo aí uma fantasia de mergulhador. Eu tive uma pessoa no time que realmente não tinha nada em casa, e ela fez um papelzinho, fez uma cruz e se fantasiou lá de médica, né, de enfermeira. Então, assim, vieram coisas muito legais, muito divertidas, né? A gente tem outras ideias pela frente e a gente vê muito mercado praticando, né, Lê? Então, praticando concurso, já vi concurso pet, né? E depois que ganha um book para o seu cachorro. Já vi clube do livro, que é extremamente interessante você compartilhar um artigo ou um livro. E são ações muito simples que trazem o pessoal junto. E você veja, até aqui eu não falei nada de custo, né? A gente acabou de comprar uma empresa em Fortaleza, que está então entrando no grupo Wipro, uma empresa fantástica, que tem um super posicionamento lá, e nós fizemos um happy hour ontem, e esse happy hour foi regado a comida típica, que cada um trouxesse uma comida típica da sua região, comida ou bebida, né? E aí a gente viu bebidas e comidas que a gente não conhece aqui em São Paulo, ou não conhece no Sul, ou não conhece lá em Fortaleza, né? Então, isso tudo vai trazendo muito junto e as pessoas vão identificando que elas estão junto nos mesmos valores, né? Na mesma comunicação, na mesma vibe, e que isso tem tudo a ver com o que ela espera na sua carreira, né? E aí tem questões de fazer games em conjunto. Existem empresas, claro, que têm um pouco mais aí de condição e acaba mandando kits, né, para casa dos profissionais, até para fazer um happy hour. O iFood está por aí hoje bastante fácil, né, que você coloca o endereço e pode distribuir alguma coisa por todo, né, por todo o grupo. Então, assim, eu acho que o mais importante é você ter ideias criativas, e não importa se outras empresas já fizeram ou não, se é a primeira vez ou não, mas que venha daquela vontade de todo mundo estar em conjunto, né? Todo mundo estar nessa mesma vontade de estar fazendo essa troca, de estar fazendo acontecer, né? Maravilhoso. Eu brinco que Ale, eu assim, o só fazer uma char... pergunta, peraí, Ale, fazer uma pergunta para a Claro. Ale, aproveitando que ela está falando isso, falando das empresas, e aqui tem uma turma elogiando, super gestora, competente, saudade do seu abraço, depois eu falo no nome de todo mundo, aproveita para dar uma lida, Ale, é muito querida, que delícia ouvir isso. E eu estava pensando, você estava falando, me veio uma coisa na cabeça, uma curiosidade, acho que minha, não sei, porque hoje você está falando, não, está ótima, você é empenhada, você se desenvolveu, você aplicou em você, você buscou, a tua empresa facilitou isso para você. Está vendo que a turma está aí, não importa, ninguém é perfeito, mas vocês estão buscando, vocês estão treinando, vocês estão se desenvolvendo. Que dica que você dá, né? Porque isso aqui está gravado, a gente vai botar em tudo. Que dica que você daria para essas empresas que ainda estão, não estou menosprezando ninguém, mas a gente precisa dizer, ainda estão patinando, né? Não trata o funcionário, você falou de feedback, de engajamento, de recompensa, reconhecimento, tudo que a gente lida, a nossa vida. Delícia ouvir você. Mas eu fico pensando, que o pessoal que poderá assistir ou que esteja assistindo, que dica que você daria, por onde começar? Quer dizer, a gente tem uma ideia, a gente sempre vai começar assim, onde eu quero, para onde eu vou, por que eu estou fazendo tudo isso, o amor que eu tenho pelas pessoas, nós falamos já de tudo isso. Mas assim, por onde essas pessoas podem começar? Né? Uma empresa, a gente sabe, tem muita empresa grande, média, não importa o tamanho, que não que seus gestores e não que seus líderes não sejam bons, mas isso que você está dizendo, essa paixão que você fala, a turma está aqui, a Lê, você é maravilhosa mesmo, eu queria um fã-clube desse também, para mim, estou precisando. E aí,
que dica que você daria para essa turma? E a turma ainda pode ajudar nas dicas aí, porque você com certeza vai ter um público bem... Então, acho que a principal dica, né, Mônica, não tem uma receita pronta, né? E você vê tudo isso que a gente foi comentando, foi gratuito, né? Não teve custo nenhum. Então, pode pensar assim, caramba, ela está numa super empresa multinacional, deve ter grana para fazer as coisas. Gente, a RH nunca tem grana para nada, tá certo? Pode ser ali a padaria do vizinho, pode ser uma grande empresa multinacional, a RH nunca tem orçamento para fazer nada de diferente, né? E quando tem, claro, você pega as empresas, enfim, mas você está sempre negociando, sempre buscando, né, essa questão. Então, acho que a principal coisa, primeiro, você tem que gostar de fazer isso, né, Mônica? Mais uma vez, o líder, ele tem que vir de dentro esse gosto. Se você faz alguma coisa que você não identifica como positivo para o grupo, ou você não escuta o que o grupo quer, dificilmente vai dar certo, né? E quando não é genuíno, mais uma vez, as pessoas sentem, ó lá, tá fazendo uma ação porque tem que fazer, que toda a empresa tá fazendo, né? Então, eu acho que a primeira coisa legal, a dica é, conversa com o grupo. O que o grupo espera desse momento? O que o grupo espera de você como líder para poder seguir adiante? Ele espera um controle rígido, ele espera liberdade e autonomia, ele espera que você esteja 24 horas disponível para ele, ou você espera que ele seja acionado, né, para que possa dar o devido suporte, e que tipo de ação é legal nesse momento todo, né? Gostamos de fazer happy hour? Bom, é que o nosso time da Wipro teve vários encontros de alma muito legais, e a gente é muito feliz. Então, a gente gosta de uma festa, né? E quando é trabalho, a gente foca no trabalho, mas nesses momentos aí de desopilar, a gente realmente entra de cabeça. Então, assim, escuta um pouquinho o teu grupo, né? Qual é o tipo de profissional que você tem no teu grupo? Qual é a dinâmica dele? Qual é o momento de carreira? São pessoas que gostam de interagir com seus colegas de trabalho, porque tem gente que chega na empresa, quer fazer o seu trabalho e quer ir embora. Não quer ter um relacionamento com os colegas de trabalho, o que eu acho particularmente difícil, porque a gente passa muito mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa. Então, gostar de estar junto, né? E é claro, eu acho que esse é um momento em que vai evidenciar muito as lideranças que estão prontas realmente para liderar um time e aquelas pessoas que precisam de apoio. Então, assim, se você precisa de apoio como líder, busque esse apoio. E hoje existe tanta opção para isso, para desenvolver a questão da programação neurolinguística, para você desenvolver a questão do seu coaching pessoal, para você desenvolver comunicação, para você conhecer a parte da inteligência emocional. Então, mais uma vez, necessariamente não precisa ter grana, não precisa ter altos orçamentos, ou você ou a empresa, para conduzir um trabalho como esse. Então, eu acho que, principal, precisa ter vontade e conversar com o time. Conversar, ser transparente. Gente, quero fazer uma super ação, uma coisa legal, com todo mundo em conjunto, mas estou sem ideia, vamos lá. Todo mundo jogando ideia, o que a gente pode fazer, vamos fazer uma votação, vamos trabalhar junto, trabalhamos primeiro uma ideia, seguimos depois para outra do time, porque aí você deixa as pessoas com a responsabilidade de que o negócio também dê certo, né? Porque se ela deu a ideia, então vamos fazer acontecer junto, né, Mônica? É isso, responsabilidade é a palavra-chave, fazer com que ele se responsabilize, ele sinta essa necessidade de fazer algo por ele e pela empresa dele. Que comece por ele já tá bom, né, Ale? Já começando por ele, a coisa já tá interessante. Quem sabe ele consegue dividir e compartilhar com os outros. Nossa, isso é fantástico, né? Conseguir isso, esse resultado que você está falando para nós, Ale, a outra Ale, é uma delícia ouvir, né? Muito bom, é muito bom. Eu queria fazer uma outra pergunta e também comentar um pouquinho, porque o engajamento, como você disse, o primeiro passo é do líder, né? E muitas vezes a gente, como líder, não tem uma liderança que faça isso com a gente. Então, muitas vezes a gente precisa fazer um filtro para suprimir uma necessidade que eventualmente o time de líderes tenha, mas não deixar que isso impacte o time de baixo, né? Não sei se você já viveu isso, Ale, mas já vivi algumas vezes e já ajudei alguns líderes nessa mesma jornada. Quer dizer, a fala deles era, puxa, mas eu não tenho um líder que faz isso comigo. E aí ele não sabia nem como
fazer, né? Ele não sabia dar o primeiro passo, que é um pouquinho do que você falou. Líder, se você não sabe, procure ajuda. Então, já trabalhei muito com gestores que estavam nessa situação. E muitas vezes vinha até aquela resistência. Puxa, se eu não recebo, como é que eu vou entregar isso, né? E como que você, na sua jornada, também aprendeu e como é que você fez para que você pudesse fazer esse filtro, né, de forma saudável? Você não tinha Engaging Grow lá para te ajudar nesse momento e teve ali que se virar. Você já viveu um pouquinho disso? Já, né, Lê? Assim, acho que todo mundo na sua vida já passou aí pela experiência com líderes, onde você aprende o que é muito legal, o que fazer e o que não fazer, né? Eu tive alguns líderes na minha carreira, não sei se poderia chamar de líderes, mas que eram as pessoas às quais eu me reportava, que me ensinaram muita coisa o que não fazer, né? E aí eu fui muito no acerto e no erro. Eu lembro que a primeira vez que eu fui gestora, que foi numa empresa, um outsourcing de uma empresa de telecomunicações, não foi fácil, né? Porque, mais uma vez, o papel de liderança ele é um pouco solitário, né? Você precisa tomar decisões, nem sempre tão positivas, tão legais, de vez em quando precisa dar um puxãozinho de orelha. Você não sabe se o time está respondendo a você e está sendo parceiro porque ele realmente gosta de você ou porque você é o chefe, né? Então, assim, são questões e limites muito delicados, né? Mas eu sempre gostei muito de gente e, assim, para você ter uma ideia, eu sou filha única. Então, eu nunca fui, assim, de ter... A minha família é minúscula, então eu nunca tive irmão, primo, aquela coisa toda, para que você vai desenvolvendo as suas habilidades de comunicação. Isso é uma coisa que veio mesmo de dentro. E uma coisa que aflora muito da gente é quando a gente também tem filho, né? E os filhos vão crescendo. Eu já tenho filha adulta, então essa troca, ela vai mostrando para você qual é o caminho certo, qual não é. E muito feedback, sabe? Eu gosto muito, eu deixo muito aberto para o time feedback. Então, assim, tô no caminho certo? Não tô no caminho certo? Será que é por aí mesmo? Você tá feliz com isso? Na minha primeira gestão, eu nunca vou esquecer, eu sempre falo para o time, eu promovi uma pessoa que não estava pronta e não queria ser promovida. E aí eu perdi uma excelente gestora e uma excelente profissional de recrutamento, né? Porque não deu certo e eu não podia voltar. Então, acho que aquele marco, ele me mostrou muito de como você precisa ouvir as pessoas e saber o que elas querem. Nem todo mundo quer ser chefe, nem todo mundo quer ser líder, nem todo mundo quer crescer na carreira e está tudo bem. Porque se todo mundo quiser crescer ao mesmo tempo, não vai ter espaço para todo mundo, né? Então, essa questão pessoal de gostar, de compartilhar com o time, de conversar, de ouvir. Então, eu trabalho de uma forma que eu acho que dá muito certo, pelo menos para mim até hoje, de você ser muito próxima do time e você saber colocar os limites de uma forma. Eu nunca precisei, Ale, dizer assim, vamos parar por aqui que eu sou a chefe, tá certo? Nunca. As pessoas, por mais que eu tenha gente muito novinha no time e tudo mais, elas entendem os limites. Eu acho que a forma que a gente conversa, que a gente capacita, e você vai mostrando no dia a dia a tua competência, né? Você falou da questão do tempo de experiência que você tem, né, para não fazer o cálculo com a idade. Pois bem, eu estou há 24 anos trabalhando com RH, né, minha amiga? Então, a gente, claro, vai batendo a cabeça, vai caindo um pouquinho. Já passei por situações bem pesadas. Eu tive uma situação em uma das últimas empresas recentes, que uma pessoa do meu time, que depois acabou se tornando uma grande amiga, ela me tirou do fundo do poço de uma situação de trabalho que eu estava assim me envolvendo de uma forma muito negativa. Então, o que foi muito legal é que eu vi que eu conseguia dar liberdade para receber o feedback. E ao momento que ela me deu o feedback, o meu mundo se transformou. Eu falei, peraí, é exatamente isso. Porque às vezes você não tem uma liderança que te dá esse feedback. E hoje, por exemplo, na Wipro, a gente tem um super suporte, é incrível. Às vezes as pessoas falam, puxa, a cultura indiana é diferente. Gente, é fantástico. Mas eu tenho um chefe hoje que está na Índia. Ele está 8 horas e meia à frente de mim, né? E eu tenho um outro parceiro que não é meu chefe direto, né? Que ele está aqui no Brasil, mas ele também é indiano e ele tem uma penca de coisas para fazer, né? Então, muitas vezes você precisa vir lá de dentro e fazer essa autoanálise. Vamos combinar que tem alguns aninhos de terapia aí também para você se conhecer e ver se realmente é isso que você quer.
Então, a questão de gestão, eu tinha interesse, mas não sabia se eu tinha capacidade. E aí, com o tempo que você vai aprendendo, e você vai tendo esses feedbacks e tudo mais, e eu acho que o ponto fundamental, então, é se abra para o feedback do seu time, né? E principalmente, Ale, quando você erra, assume que você errou. A gente não sabe tudo, a gente não é dono da verdade, a gente está aqui aprendendo, são 24 anos de experiência e eu estou aprendendo coisa nova hoje no livro, né? Então, assim, se foi pelo caminho errado, gente, errei mesmo, achei que esse o caminho não era, então me ajudem, vamos contornar, vamos fazer o caminho correto, né? Ou então essa alternativa realmente não deu certo, imaginei que daria. Então, assim, assuma que você também tem fragilidades, mas de uma forma profissional. Eu acho que isso mostra o teu lado E essa humano. fragilidade, muitas vezes... Pode, termina aí que eu acho que Não, eu te então, atropelei. assim, imagina, Lê, então, assim, esse lado mesmo de você mostrar que você é gestor, você é líder, você tem responsabilidades, você tem um orçamento para cumprir, você tem resultados, tem muita pressão, mas você é humano, né? Você também tem família, você também tem problemas, né? Você também tem fragilidades, né? E aí, quando as pessoas entendem que você não é só porque você é o líder, que você é o glorioso, eu acho que a relação ela flui melhor. E aí as coisas vão acontecendo, né? Perfeito. Acho que quando você mostra essa fragilidade, é o momento em que você e o seu time ganham mais força, porque vem aquele instinto da união mesmo, né? De poder fazer junto, porque não tem a menor graça você ter um líder que é uma fortaleza e que segue sozinho, e o que você está fazendo ali, né? Como que você agrega? E você ter a oportunidade de mostrar para o seu time o quanto eles são importantes é a coisa mais bárbara que existe, né? E são, né, gente? E você sabe uma coisa que eu aprendi também, Lê, que é uma coisa muito importante? Não vale a pena, depois que você tem todo esse tempo de carreira, você repara que não vale a pena você receber o elogio, sabe? Vale a pena o time receber elogio. Porque, assim, tudo bem, eu posso ser Sim. boa em organização, em planejamento, em liderança, mas se eu não tenho um monte de gente boa embaixo de mim, o negócio não anda. Eu não consigo tocar todas as vagas sozinhas, eu não consigo gerenciar o cliente sozinha, né? Então, eu tô lá na estratégia, mas se o negócio aqui embaixo não funciona, não vai. Então, assim, elogio foi legal lá no passado, né? Quando a gente está começando e tal, puxa, que legal. Então, assim, deixa o teu time brilhar, né? E quando o time brilha, ele se sente mais uma vez responsável, capacitado, ele se expõe. Eu tenho um profissional hoje que está em cargo de assistente, que ela conversa direto com o cliente lá no Global na Índia, falando de igual para igual, cobrando por resultado, né? E ela sempre está validando, olha, posso fazer assim, posso. Existe aprendizado melhor do que você deixar o teu time fazer, o teu time se expor e o teu time ser elogiado? Não existe, né, Lê? É isso que eu ia dizer, assim, acho que os melhores elogios que eu já recebi enquanto líder foi quando elogiavam o meu time. E aí eu brinco que não existe preço, não existe outra maneira de satisfação maior do que ver que o seu time está ali e que inclusive ele é capaz de andar sozinho, né? Então quando você tem um time capaz de andar sozinho, que você é desnecessário, eu ouvi um conselheiro que virou um amigo falando que assim o melhor líder é aquele que deixa saudade, mas que não faz você sentir falta dele, né? Muito bom. Isso é bárbaro, né? O time anda sozinho, mas se não fosse pelo seu trabalho, ele não estaria nesse nível, né? E aí, como medir tudo isso? Então, aí agora a gente dá um outro passinho, que é quando a gente fala de engajamento e você vê esse movimento, né? É claro que você tem um retorno aí, mas a gente está falando de coisas muito intangíveis, né? De você perceber as pessoas, de você ter a sensibilidade para conseguir entender a evolução de cada um. Mas óbvio que na linguagem do business, aquilo que você não pode medir, você não pode controlar, você não pode melhorar. Perfeito. Como você consegue trazer também para métricas dentro da sua realidade toda essa beleza e magia do time funcionando, da assistente que responde de uma forma extremamente assertiva, ainda que venha pedir
orientação, enfim, como é que você faz essa dinâmica no seu dia a dia? Então, a gente tem, o nosso principal resultado é fechar vaga, né? E a área que a gente está é uma área de muita pressão. Eu brinco que quando a gente recebe elogio, você precisa enquadrar, né? Porque é sempre assim, o prazo não está legal, o candidato não entrou no momento que precisava, o cliente está me cobrando. Então, a principal satisfação nossa é você fechar a vaga com uma pessoa que deu um match perfeito, né? E que vai ter uma longa carreira conosco dentro do SLA. Então, eu acho que em RH, lá no passado, quando a gente dizia, não dá para medir, não dá para fazer, tudo se mede, né? Tudo dá para você traduzir em número. No nosso caso, a gente tem também uma pesquisa de satisfação depois do processo com o gestor da vaga. Então, o gestor recebe uma pesquisa dizendo assim, como é que ele foi atendido? A pessoa que te atendeu, como é que foi a qualidade? Como é que foi a quantidade, então, de apresentação de candidatos, né? E se a pessoa sabia o que ela estava trabalhando. Se ela conhecia a tecnologia, se ela fez essa interface com o gestor, que é tão importante para entender o negócio, né? Então, como é que a gente mede? Eu meço realmente pela satisfação do meu gestor hoje, né? A nossa empresa aqui, ela tinha uma gestão de um profissional de fora, né, indiano, que não ficava aqui no Brasil, tentando entender essa loucura que é nosso país, com essa questão de legislação que muda a todo tempo, com esse tamanho, né, de país, que a gente tem vários países dentro de um só, quando a gente fala das regiões, e a gente tem recebido uma série de elogios no seguinte sentido, caramba, como esse negócio mudou, né? Então, quando você fala, inclusive um dos meus maiores clientes está aqui na live, né, e me pediu para mandar um abraço, então eu estou mandando um abraço para o Antônio Lago. Ele é o cara que me transmite se eu estou no caminho certo ou não. Então, a gente tem uma série de cuidados para preencher o SLA, para poder fazer um relacionamento com o cliente que perdure dentro da companhia, para fazer o olho dele brilhar. A gente tenta passar todos os valores, toda a diversidade que a empresa tem, de braços abertos, mas como você falou, o processo não é só recrutamento, né? Eu tenho admissão, eu tenho depois como é que ele é recebido no primeiro dia, aquele famoso onboarding, como é que o gestor trata ele, e não necessariamente o jeito que a gente tratou aqui em Talent Acquisition, ele vai ser tratado no resto do processo, né? Então, como é que eu faço para ele dar certo e como é que eu faço para o gestor reconhecer que foi um trabalho bem feito? Então, a gente tem essa questão dos controles e métricas relativas a prazo, né? Quando abriu a vaga, quando fechou a vaga, qual que foi o SLA, a pesquisa de satisfação junto com os gestores e a presença, né? Então, assim, as reuniões, por exemplo, do pessoal de delivery, dos heads de delivery com o seu time, eu estou lá presente, estou lá ouvindo, estou lá sabendo o que está acontecendo. Por mais que a gente tenha numa empresa muito grande alguns processos que você precisa obrigatoriamente seguir, né? Não pode trabalhar enquanto não chega a vaga oficial. Não é bem assim, né? A gente sabe que uma relação de mercado, ela é diferente. Quando a gente fala de relacionamento, não dá para seguir preto no branco, né? Então, a gente trabalha muito junto com os gestores, a gente está perguntando, a gente está questionando, a gente fica em cima para ver se o processo está andando. Se o gestor não dá retorno, a gente cobra, porque a gente sabe que pode perder o candidato. Então, a gente está o tempo inteiro administrando o lado de dentro aqui da empresa e o lado de fora, que é o candidato, né? Então, a gente apresenta relatórios... Para o time que às vezes... Exatamente. Para o time que a gente precisa prezar o relacionamento e não a oficialização de vez em quando, né? Porque assim, quando você fala realmente de indicador, né, não dá para dizer assim, fechei bastante vaga. Ok, mas eu fechei dentro do prazo, o perfil era realmente aquele, eu consegui obedecer os critérios de remuneração da companhia ou eu precisei extrapolar isso? Aonde eu estou buscando as pessoas? As pessoas que vêm, elas estão realmente engajadas, elas fizeram uma escolha de corpo e alma de que querem aquele desafio, ou de repente elas estão conosco, mas estão participando de outros N processos e aquele que for primeiro, ele leva, né? E aí, é como eu falei, é aquela escolha que não é mais da empresa, né? Muitas vezes é do candidato, é ele que escolhe se ele quer trabalhar com a gente. Então, esse encantamento que a gente faz no processo e que precisa continuar é muito difícil. Então, assim, dá para medir, né? Com a presença. Então, você tem que estar muito junto do cliente, você tem que estar perto do que está acontecendo e você tem que sentir a dor do cliente, né? Não é só dizer, não, estou junto com você, mas a hora que o cliente final reclama,
Ah, não, mas eu não tinha lá a descrição do cargo. Ah, não, mas eu não tinha. Não, a gente precisa sentir que não é mais o foco no cliente, né? É o foco do cliente. O que o cliente espera, o que ele quer e como é que eu traduzo isso de trás para frente, né? Então, se é um cliente multinacional e a gente trabalha com muita empresa cujo contrato é fechado lá fora, no global, e vem para cá, cada um tem um nível de exigência diferente, né? O pessoal da Índia gosta de resposta rápida. Então, eles mandam um e-mail, eles querem que daqui meia hora já esteja respondido, sendo que a gente tem um fuso de 8 horas e meia no caminho, né? O nosso processo admissional não fica no Brasil, ele fica no México, que está 2 ou 3 horas atrás da gente. Então, a gente tem que estar antenado e tem que estar buscando, e o pessoal fala, meu Deus, é a mulher da call. Mas a gente precisa estar junto, sempre, com todos os lados, tentando conversar com todo mundo, ver se o negócio está acontecendo, porque senão, realmente, ele não se traduz nesse resultado que você está falando. Então, a presença, a qualidade, né, daquele atendimento, quando você está numa reunião, você estar na reunião, não estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo, você participar, Sim. você orientar, né? Então, aqui eu tenho uma sorte muito grande de ter um pessoal de delivery muito junto. Então, assim, precisa de alguma coisa, tem alguma dúvida, entra em contato, liga, aciona pelo Teams, o WhatsApp, a tecnologia ajuda muito a gente nisso. Então, assim, é uma conquista, sem dúvida, né? Se você tem uma postura de ficar na sua vaga, na sua posição, aguardando, talvez isso não aconteça. Mas quando você quer estar junto, tem esse foco do cliente, né? Você está junto com ele ali, sofrendo com aquilo que está acontecendo, aquele faturamento que não saiu legal, aquele faturamento que era para sair esse mês e vai sair só o outro porque o candidato atrasou. E aí, assim, né? Candidato desiste, candidato daí tem que cumprir aviso prévio de um mês, candidato está no finalzinho, já com proposta, com offer para data de começo, o cara fala, não, aceita outra proposta. Então, é uma, assim, a gente tem que lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, e é por isso que eu falo, e o time aqui não vai me deixar mentir, né? Toda entrevista que eu faço para trabalhar comigo, eu falo assim, você ama recrutamento? Porque ou ama ou odeia, não existe meio termo. E você tem que acordar de manhã com aquele sangue no olho, sabe? Aquela coisa, desculpe a palavra, mas com tesão de dizer assim, hoje eu vou fechar vaga, hoje eu tenho um projeto que é bem difícil, mas a gente vai sair lá do outro lado. E está aberto, então, para essa conversa constante, né? Então, mais uma vez, se o time está feliz, Lê, eu acho que ele vai atender o cliente e a gente vai ter excelentes resultados e que venham esses elogios, né? Ontem mesmo, eu recebi um elogio de um gestor para uma recrutadora minha, falando o seguinte, caramba, em 3 vagas, você me indicou 3 pessoas e as 3 foram aprovadas, ou seja, 100% de produtividade, né? Então, esse que é o melhor resultado. É a gente estar junto, a gente estar constante, mas não esquecer nunca. Porque às vezes tem gente que fala, o RH só pensa, né, em abraçar a árvore, em falar do ser humano. Não, muito pelo contrário. A gente pensa em grana, a gente é uma área que não fatura, a gente só gasta, então a gente precisa dar resultado como? Em agilidade, né, em fechar vaga, em estar junto do cliente e entender a sua necessidade, né? Você sabe que tem 2 coisas que você falou aí que são muito importantes, que eu vou tentar resumir, aí a gente passa para a Mônica falar. Que é assim, primeiro que, para mim, tesão resume a vida. Eu não consigo fazer nada se eu não estar da cama e tem que estar pulsando, né? E porque gente não feliz não entrega, né? E se você acordar sem esse tesão, você pode entregar hoje, você pode entregar amanhã, mas o fim disso é muito rápido. Então, se você identifica que você não tem isso, começa a pensar, começa a se movimentar. Isso para as 2 coisas, né? Para o líder que vê o time fazendo esse movimento, né? E para as pessoas que se veem fazendo esse movimento. Porque algumas coisas, uma das coisas que eu descobri com terapia, com aprendizado, com experiência, é que qualquer coisa que você faça para a vida, o primeiro passo começa com você mesmo. Então, você não faz nada se você não liderar a si próprio, né? E não conhecer a si próprio.
Então, gente não feliz não entrega, né? É a primeira coisa. E independe da área. E a questão da proximidade que você trouxe, eu tenho uma fala que algumas pessoas que trabalham comigo já fui colocada em teste, em prova isso, que eu sempre digo assim, eu me coloco do seu lado como um advogado colocaria. Eu preciso saber a verdade. E aí eu vou decidir, e a gente vai decidir junto qual é a melhor coisa. Se a gente vai se dedurar junto e eu vou com você, ou se eu te ajudo a esconder o corpo e depois a gente trata, né? E o maior teste é que uma das vezes eu ajudei a esconder o corpo. E a gente foi desenterrar esse corpo um tempão depois e da forma adequada, né? Mas essa proximidade é que traz esse jogo que você está colocando, né? Eu trabalhei pouquíssimas vezes na minha carreira com recrutamento e seleção, porque eu sou dessas pessoas que não amam, né? Meu negócio é desenvolver pessoas e não trazer pessoas. Mas o meu tesão é justamente ver esse caminhar, né? E aqui do lado de cada mesa na Engage and Grow, a beleza e o que me trouxe de novo esse acordar pulsante foi ver o quanto a gente consegue trazer de novo o tesão das pessoas em estar nessa empresa, em estar na mesma empresa, e como você revive toda uma energia de um time que muitas vezes entra com a energia no pé, né? E são 12 semanas de trabalho em um dos nossos programas de base, e que você vê ao longo das primeiras semanas, é assim, o nível entra no pé, no segundo dia ele já está na cintura, e a coisa vai aumentando, e a beleza de ver esse tesão voltar, e essa coisa viva de a pessoa querer estar ali, fazer compaixão, retornar para as pessoas. Isso é muito bacana. Moni, falei demais. Mas essa é a nossa virtude como mulheres, né? O pessoal fala que é uma característica. Eu não, para mim, nós temos essa virtude. Olha que delícia. Gente, eu queria ficar horas, porém, está acabando. Nós temos 1 minuto para fazer as considerações, se quiserem deixar um recado, qualquer coisa. Ale Peixoto, eu e você, Ale, ó, hoje nada. Mas o Antônio Lago falou que também é seu fã, que te adora muito. O pessoal fala, nossa, só te elogiando. Gabriele, a Vilma, Daniel, a Andréia, a Daniela, Jesus é gente para chuchu. Que delícia ver isso, uma super profissional reconhecida por todos. Para nós, façam as considerações aí, nós temos... Será que a gente consegue 1 minuto? Vamos tentar? Eu vou ser super rápida. Duvido. A minha única palavra aqui, gente, obrigada, porque todo mundo que está elogiando, que está comentando, enfim, já passou em algum momento na minha vida, na minha carreira, não tenha dúvida que deixou uma marca. Então, assim, obrigada, porque foi através de vocês que eu fui crescendo, fui aprendendo, né? Continuo aprendendo. Então, assim, é muito show, vale a pena. Se você gosta de gente, gosta do que faz, vale a pena, sem dúvida. Ale, outra Ale. Ale, você está no mudo. Desculpa, gente, eu coloquei no mudo. Rápida, mas não tão rápida. Eu vim bisbilhotar aqui os comentários. Ai, gente, eu também sou a Lê. Ninguém colocou a Lê Peixoto. Eu vou achar que sou eu também, tá? Adoro. E eu nem para isso sirvo hoje. Foi muito bom poder, primeiro, falar com você de novo. Agora num outro formato. O quanto a gente consegue ouvir, aprender e reaprender de uma pessoa que já teve ali. Muito bom, muito bom. Tá bom? Sério? Gente, prazer enorme. Uma honra, Ale, ter você com a gente. As duas Alês, lógico. Ale Peixoto, obrigada pelo seu tempo, compartilhar, conversar, falar. Que delícia ver o pessoal elogiando você pela sua trajetória. Isso é prazeroso. Nós, da 242, agradecemos imensamente a sua participação e a gente quer tirar uma foto. Mari, você está aí? Apareceu! Eba! Será que alguém, quem quiser ligar a câmera para nós, você... vários estão ligando. Vamos, gente, se anima, vamos.
Tá frio, mas não tem problema. E vamos lá, mais alguém? E aí? Rafa? Nossa, olha que legal ver a carinha, porque a gente vai falando aqui e não vê quem está aqui, né? Gente, olha... Ainda bem que nós três estamos aqui. Nossa, muito show! Olha só a pessoinha que me trouxe para São Paulo, tá aqui. Eita. Pessoas que já trabalharam comigo. Gente, fantástico. Eu que agradeço o convite, foi demais, viu? Show de Coisa bola, boa. meninas. Bom, Posso? Será que vai aparecer mais alguém? Vai, não, vai, não sei, Olha. vai, o Daniel apareceu. Bom, o povo tá aparecendo, Dani. tipo pipoca. Muito legal. Vamos lá, gente. A Gabriela Mais apareceu. um pouquinho. Ai, meu Deus, cadê o povo? Andréia, o Vini não tá afim. Todo mundo ajeitando os cabelinhos, passem pelo Cabelinho, se arrumando, perfume, né? passa perfume. Muito bom, muito bom. Vou tirar então, gente. Espera aí, espera que tem gente se mexendo. Ah, pode ir. Vai, meu amor. 1, 2, 3 e já. Obrigada, gente. Super boa noite para vocês. Muito obrigada, gente. Muito bom. Até mais. Obrigada, Lê. Boa noite. Obrigada, Moni. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.